O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado mais ainda, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e o outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
semente cair em terra boa e deu frutos. A semente cair em terra boa e deu frutos. Meu querido irmão, o seu coração é essa terra boa? Vamos ver então. Na liturgia do domingo anterior, a palavra chamava a nossa atenção para a necessidade de reconhecimento e acolhimento do Mestre Jesus. A palavra convida-nos a tomar consciência da importância desta mesma palavra e da centralidade que ela deve ocupar em nossa vida. Nós acabamos de ouvir a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 55. Garante-nos que a palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Ela dá-nos a esperança, indica-nos o caminho que devemos percorrer, dá-nos ânimo para intervirmos no mundo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus pronunciada tem força em si mesma. Deus fala e acontece. Deus lança a semente em todas as direções, não a recusa nem aos corações endurecidos e nem às pessoas superficiais, nem às pessoas imersas nas preocupações do mundo. Deus lança para todos. O homem pode fechar-se à palavra de Deus, rejeitá-la, mas sempre haverá terrenos que produzirão fruto, uns mais, outros menos. Então, meus amados, a palavra do semeador mostra o poder da palavra de Deus, simbolizada pela semente, que tem em si o poder de transformar, de brotar, de crescer e frutificar. Nós sabemos que tudo já contém na semente. Na parábola contada por Jesus, existem os personagens principais. O semeador, que é o próprio Deus, a semente, que é a palavra, e o terreno ou o solo, que é o nosso coração. E nós ouvimos Jesus dizendo: quem tem ouvidos, ouçam. Então, meus queridos, havia um certo semeador que procurava um bom terreno para semear a sua semente. Olhou daqui, olhou dali, até que ele viu e disse: ah, sim, encontrei um terreno bonito, um coração que parecia fértil. Então o semeador, com todo amor e alegria, lançou suas sementes, ou seja, começou a ensinar, a contar suas bonitas parábolas com todo o entusiasmo. Mas acontece, meu amado, que aquele coração não estava gostando de ouvir o que o Mestre Jesus pregava e não quis abraçar a semente, lançou-a fora. Muitas pessoas, elas até vêm à igreja, até ouvem a palavra de Jesus, ouvem o que Ele quer dizer, mas não compreendem, não se sentem motivados a seguir o próprio Mestre, a seguir o que Ele pede. Aí o que acontece? O mal vem e rouba o que foi semeado no seu coração. Pois o semeador seguiu o seu caminho, continuou, vê novamente um outro terreno. Quem sabe esse acolherá a sua palavra,
E logo o Senhor começou a falar do seu amor, que devemos renunciar a tudo para segui-lo, que devemos amá-lo e também amar os nossos irmãos e irmãs. E aquele solo que é o coração escuta, parece entender e se alegra. Ei, mas o que está acontecendo? O solo está pedregoso e sua raiz não consegue se aprofundar. Aquele solo de coração está murchando, a raiz está morrendo. Esse coração representa, meus queridos, aquelas pessoas que escutam e acolhem a palavra de Deus, até começam a trabalhar na igreja, nas pastorais, só que quando vêm os problemas, os sofrimentos, as provações, elas fogem, largam tudo, mudam até de religião, achando que assim é melhor. É melhor, ninguém cobra nada, não é? Mas o semeador não desiste. Lá vai procurar outro terreno, outro coração, para que ali possa fazer brotar a sua semente. Eis que encontra um belo terreno, um coração belo. Será que esse terreno vai abraçar a semente de Jesus e fazê-la germinar? O mestre já semeou e começou tudo de novo, a falar no ouvido desse solo, as suas doces palavras, as verdades do seu reino, que é um reino de justiça, um reino onde Ele nos mostra o seu caminho. E assim a semente já está germinando. Que beleza, que maravilha! Jesus então continuou falando àquele coração, enchendo de sua alegria e de seu amor. E aquele coração estava tão voltado para os ensinamentos do Senhor. Mas quando Jesus lhe disse que era preciso desapegar dos bens materiais, infelizmente, a pobre plantinha foi sufocada pelos espinhos e ela acabou morrendo. Meus irmãos e irmãs, esse coração acolheu bem as palavras do Senhor, como muitos. Vem à missa, ouve bem as palavras do Senhor, chega até a colocá-las em prática. Contudo, vem a ilusão do mundo, as riquezas, o prazer, que vai aos poucos tomando lugar dos ensinamentos do Senhor. E com isso, esses ensinamentos são esquecidos, são sufocados, trocados por valores que o mundo do encardido oferece. Mestre, não é tão fácil achar um coração que queira acolher suas palavras e vivê-las por inteiro em sua vida. Um outro terreno surge, um outro coração, um coração novo. A terra está envolvendo a semente. O mestre lança sobre ele o seu amor, seu carinho, seu cuidado, sua atenção, porque ele nunca desiste de nós. Tem sempre a certeza que iremos acolhê-lo. E a cada ensinamento a semente germinava. Veja o broto, ele está crescendo. Os galhos, que belos, estão desenvolvendo. Olha as flores, que maravilha, estão surgindo. Agora vêm os frutos. O Mestre Jesus está feliz e sabe que é preciso que sejamos perseverantes. Meus queridos irmãos e irmãs, esse coração é daqueles que ouve o que Jesus nos diz e coloca o que aprendeu em prática. E não há nada que impeça de frutificar a semente da palavra de Deus em sua vida. É um coração bom,
trará frutos que produzirão muitos e muitas sementes, que estarão prontinhas para serem plantadas em corações férteis como o seu. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje somos convidados a abraçar Jesus Cristo e a sua palavra, e a fazer com que através dele frutifiquemos aqui na terra bons frutos. E esta é a mensagem da palavra de Deus de hoje. Essa palavra tem força em si mesmo. Deus fala e acontece. Na parábola contada por Jesus, a questão em aberto são os terrenos, isto é, os corações, as pessoas que recebem a semente. O semeador semeia em todo tipo de terreno. Ele não faz distinção. Nosso Deus é um Deus que se comunica e se revela sem excluir ninguém. Sua ação e sua palavra, de fato, dirigem-se a todos. Estamos realmente acolhendo a palavra de Jesus? Estamos atentos à voz de Deus? Terreno bom é aquele que faz a semente frutificar. É a pessoa que ouve a palavra e a compreende. Compreender a palavra, no entanto, não significa simplesmente entendê-la intelectualmente, ou então decorar alguns versículos bíblicos para se acreditar familiarizado com as Sagradas Escrituras. Palavra viva e eficaz como a de Deus só se pode assimilar com a vivência. Então, meus queridos irmãos, para produzir frutos, portanto, a palavra de Deus precisa encontrar o bom terreno de quem está comprometido com o projeto divino de liberdade e de vida. O bom terreno de pessoas animadas pela esperança, que não desistem na primeira dificuldade. O bom terreno daqueles que alimentam em si o ideal de fazer frutificar para o mundo frutos de justiça e paz. Sobretudo para nós, que ouvimos a palavra, é sempre tempo de arar o campo, para fazer de nossa vida um terreno especial, que dê frutos para alimentar o mundo. O bom terreno será sempre o coração de quem aprende com o Mestre e traduz sua palavra em ações concretas de vida. Somos nós essa terra boa? Somos nós que estamos aqui e todos aqueles que permanecem em Cristo e na sua igreja. Esses são os terrenos férteis. Por isso, meu querido, minha querida, precisamos comprometer com o Senhor que semeou a sua palavra em nosso coração e espera que ela produza muitos frutos em nossa vida, na família e na comunidade. Então, meu amado, faça algo para que Jesus fique feliz com você. Faça algo para que Jesus se encante com você. Seja esse terreno fértil. Jesus contou essa parábola para ensinar sobre a importância da palavra de Deus na vida dos seus discípulos. Porque Deus fala e acontece. Aleluia. Professamos